Primeiro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Cântico de Ana. Vamos ler, fazer leitura com a luz e a direção do Espírito Santo. Amém. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril teve 7 filhos, e a que muitos filhos tinha, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha, também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer-o herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra. E Ele firmou o mundo sobre ela. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra ele. O Senhor julgará as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Somente até aqui. Amém. Bom, mais uma vez está entre nós a palavra de Deus e ela permanece na glória do Pai. E a partir desse instante eu creio, orando ao Senhor, Ele falará conosco, todos nós, a partir da sua mensagem, a partir da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Esse texto aqui é pós Deus ter ouvido a oração e o clamor de Ana. Hoje pela manhã nós falávamos exatamente disso. E o que me fez atentar de manhã é que Deus, por sua ordem ou as suas próprias mãos, fechou a madre de Ana. A Bíblia diz que Deus decidiu fazê-la estéril, que Deus fechou, encerrou a sua madre. Ou seja, Deus permitiu isso para trabalhar na vida dela. Deus fechou a madre de Ana para que ela não concebesse e para que por ela se daria um dos maiores testemunhos que uma mãe pode dar. Esse texto que nós olhamos aqui já é após o nascimento e a dedicação de Samuel por Ana ao templo de adoração. Ana voltou e todos nós sabemos que quando o Senhor dá a ela o que ela deseja, então ela oferece ao altar. Ana não coloca o seu coração e não fez de um ídolo a bênção que ela recebeu do Senhor. Toda mãe tem um sonho, ou melhor, toda mulher tem um sonho de ser mãe. E você talvez possa pensar assim: imagine só a felicidade quando, além de ser mãe, você é ouvida pelo próprio Deus. Quando, além do sonho de ser mãe ou receber uma dádiva, o próprio Deus se dirige a você e faz o impossível acontecer. Esse é o Deus que nós servimos. Ana, nessa atitude de entregar ao Senhor a Samuel no templo de adoração e amamentá-lo por 3 anos, eu posso imaginar
que nem um momento em seu coração ela teve a idolatria sobre aquilo que Deus preparara a ela, que era o seu próprio filho. A atitude de Deus de transformar a sua vida de uma estéril agora para uma mãe não fez ela desistir da ideia, mas prevaleceu da fé. Ela prevaleceu no propósito com Deus. Aqui este texto, ela está sendo grata ao Senhor, e nesta gratidão ela então ajoelha-se e ora ao Senhor, agradecendo a Ele por ter recebido tão grande dádiva. O meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Quando nós olhamos para essa abertura, para essa iniciativa, para essa atitude que abre o texto de 1 Samuel capítulo 2, nós vamos entender que Ana se encaixa bem numa narrativa, pois marca o fim da história do nascimento de Samuel. Ana, eu posso aqui também traduzir o mesmo texto de Maria, o mesmo cântico de Maria. Quando nós olhamos para esse texto de Ana, nós vamos compreender que também, fazendo referência ao rei, a Jesus, nós vamos entender que também prefigura o nascimento de Jesus Cristo, ou melhor, quando Maria recebe o anjo, a felicidade em que ela fica. Igreja, quando Deus tem algo para fazer em nossa vida, quando Deus tem grandes coisas para fazer em nossa vida, e aquilo vai trazer uma grande felicidade, apesar de nós, às vezes, ficar com o coração preocupado, com a nossa mente preocupada, será que vai dar certo? Será que vai funcionar desse jeito? Será que Deus vai me dar? Isso chama incredulidade, falta de confiança. Mas Ana, tudo o que acontecia contra ela, ela não se irritava, muito pelo contrário, ela orava e chorava, orava e chorava. Ela buscava a resposta do Senhor e ela acreditava que Deus faria aquilo para ela, que Deus daria o que ela estava buscando. E quando Deus entrega o presente em suas mãos, que era Samuel, ela vai dizer: o meu coração exulta no Senhor. O cântico aqui começa e termina com uma declaração de que o Senhor se regozija. O verbo traduzido como exulta está dizendo assim: se alegra. É uma palavra que traz uma felicidade. É uma palavra que tem como símbolo ou significado alegria, regozijando, sendo feliz, estar contente, estar alegre, exultada pelo que Deus tinha feito, pelo que Deus tinha preparado a ela. Esta palavra também traz do coração uma palavra que ataca aqueles que não confiam ao Senhor, aqueles que não deram credibilidade à palavra de Deus. Eu quero lembrar por sua vez que não foi só Penina, mas também o seu próprio marido, quando diz a ela: não sou eu melhor que 10 filhos a você, está dizendo assim: desista, já sou o suficiente, a nossa casa já tem filhos, desista dos seus sonhos. Se Deus fechou, é para ficar fechado, amado, Ele não quer abrir. A Penina, que sempre perseguia ela, mas nesse texto a própria Ana está dizendo e cantando: o meu coração exulta e a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Está dizendo assim, esse exultar é proferir: Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é caridoso, Ele é piedoso, Ele é cheio de graça e me deu da sua graça.
Esse texto que nós estamos lendo aqui pela palavra, através do Espírito de Deus que é santo, é para que você e eu compreendamos que quando Deus fizer algo em nossa vida, nós iremos exultar ao Senhor pelo feito alcançado, pela graça recebida. E Deus é poderoso, para Ele sonho é realidade, para Ele promessa é realidade, para Ele, glória a Deus, aleluia. A sua palavra é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é fiel e verdadeira em cumprir. A Ana aqui, ela mostra a sua forma de se relacionar com Deus, a confiança que ela tinha com Deus e ainda vai além, porque me alegro na tua salvação. Ela faz aqui, dizendo um paralelo: eu alegro, Senhor, por ter me salvado na minha hora de mais dificuldade, na minha hora de maior angústia, eu me alegro na salvação. Ele foi a minha salvação. A palavra de Deus, aquela palavra que Eli virou para mim e disse assim: então vá em paz e será concedido o seu pedido. Então nasceu Samuel. Então hoje eu quero alegrar a Deus na sua salvação. Eu não tinha para onde sair, eu já cansada de ficar ouvindo tanta coisa, tanta murmúria, tanta falação, tanta negatividade, tanto pessimista. Então o Senhor veio com a sua palavra e falou comigo e alegrou o meu espírito. Então, se Ele alegrou o meu espírito, a partir desse momento eu me alegro na salvação de Deus. Quando nós sentamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e ela vem tratar conosco, a palavra do Senhor nos traz salvação, nos tira daquela situação em que nós estávamos, com o pensamento conturbado, com o nosso pensamento cheio de tantas coisas que não agradam o Senhor, saindo e tirando nós da presença de Deus, entristecendo o nosso coração, fazendo nós nos voltarmos para os nossos problemas e as tempestades que se levantam contra a nossa vida. Então quando Deus chega com a sua palavra, como está sendo esta noite, nos edifica, nos coloca-nos de pé, e é a salvação. Quantos os que estão aqui, que a palavra de Deus está sendo salvação para você esta noite? As promessas de Deus têm sido salvação para você, as palavras do próprio Deus têm sido salvação, a palavra do Todo-Poderoso tem sido salvação. E neste momento a sua alma hesita, ela não hesita em dizer: eu exalto o Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu estou exaltando o nome de Deus, porque Ele é poderoso, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A certeza da vitória estava no coração. Quando ela diz: porque não há outro além de ti, ela declara que não há absolutamente um ser santo além do Senhor. E a partir disto, só o Senhor é santo. A partir disto, só o Senhor é Deus. Ou seja, ela está dizendo assim: naquela época, o monoteísmo não era comum. As pessoas que ali viviam, quero dizer a você que nesta época o povo está se perdendo em tantas outras analogias, em tantos outros cultos que serviriam a outros deuses. Por isso essa expressão: não há outro Deus além de ti. A prática do monoteísmo era só para os convertidos de verdade que amavam a Deus. Acredite, irmão, o Deus que você adora, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele tem poder em transformar a história de todos, Ele tem poder de mudar o cenário da sua vida, Ele tem poder em restituir aquilo que você perdeu, Ele tem poder de transformar a sua casa, Ele tem poder de salvar os seus filhos, Ele tem poder de salvar a sua casa, Ele tem poder de fazer a quem não gera voltar ou gerar ou voltar a ter uma família. Acredite, o Senhor é poderoso, Ele é o único Deus capaz e suficiente de fazer o impossível. Talvez algo em sua vida está impossível de resolver, é impossível de transformar, é impossível de edificar, é impossível de reconstruir, é impossível de fazer acontecer. A palavra está dizendo assim: o Deus que eu e você adoramos, o Deus de Ana, o Deus de Samuel, Ele está aqui esta noite, está aí na sua casa, Ele está aqui esta noite, Ele está visitando o seu coração, Ele está dentro de você, Ele está onde você está.
está onde você vai, Deus do impossível está, e Ele está aqui esta noite com a sua palavra dizendo que Ele pode mudar o cenário da sua vida, Ele pode mudar o cenário da tua história, Ele pode mudar o pensamento do seu marido, Ele pode mudar o pensamento dos teus filhos, transformar a sua vida para a glória de Deus. E você exaltará o nome do Senhor, e você glorificará o nome do Senhor, porque não há outro além dele, não há outra rocha como o nosso Deus, e Ele é soberano, Ele é maravilhoso, e não há outra rocha. Indica a proteção de uma força de Deus, rocha inabalável, porque quando ela passou pelas aflições que ela vivia, ela ancorava no Senhor. Enquanto todos murmuraram e falavam e sarravam dela e apontavam o dedo e dizia algo contra a sua vida, até mesmo pelo seu próprio pastor estar embriagada, enquanto não ia para o templo adorar e não prestava atenção no que acontecia ali, Ana estava adorando, chorando ao Senhor e buscando pela sua palavra, e buscando pela sua piedade, e buscando pela sua misericórdia. Ninguém mais queria ouvi-la, mas o Senhor se declarando como rocha ela, então ela descansa no Senhor e diz assim: Ele é a minha rocha. Talvez você não tenha nada para que possa debruçar o seu rosto, para que possa encostar em um ombro de alguém, ninguém poderá enxugar as tuas lágrimas. Então o Senhor está dizendo aqui por esta palavra: Ele é a rocha, a sua fortaleza, socorro presente. Talvez você tenha só encontrado refúgio nele, como esta noite você chegou aqui para buscar refúgio no Senhor. Ele está dizendo: bem fizeste, Ele é a rocha, a fortaleza, e só Ele poderá estender as mãos como está estendendo. O Senhor está aqui, igreja, o Senhor está aqui para você adorá-lo, o Senhor está aqui para que você possa refazer a sua aliança de compromisso com Ele, não só por causa da promessa, mas porque Ele tem sido seu fiel guerreiro, escudo, ajudador, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que está contigo todos os instantes de sua vida. Glória a Deus, aleluia. Rocha é um significado para os termos messiânicos também. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, está dizendo Jesus, essa rocha. Todo aquele que está ancorado nesta rocha, que construiu a sua casa nesta rocha, que é Jesus, nenhum mal poderá chegar em sua tenda, e nenhuma tempestade poderá desabrigar a você e a sua família. Se você está na rocha que é Jesus, o cenário da sua vida, por mais assustador e imprevisível que seja a sua tempestade, o Senhor está dizendo assim: se você está ancorado nesta rocha que é Jesus, então jamais será abalada a sua estrutura, jamais será demolida a sua casa. Aquele que construiu sobre a rocha, sobre pedras, então será para sempre. A palavra está dizendo assim: bem-aventurados somos eu e você que decidimos construir a nossa casa sobre a rocha, que é uma edificação preparada em um solo próprio. Aonde está a sua fé? Se a sua fé está ancorada na palavra de Deus, está ancorada na rocha, então a palavra de Deus está dizendo assim: pode o mundo abalar, pode cair todas as estruturas do mundo, pode cair todas as estruturas ao seu lado, mas a sua casa permanecerá de pé. A casa é o coração, a sua alma permanecerá de pé, porque aquele que constrói sobre a rocha, as promessas de Deus fiéis e verdadeiras se cumprirão. Você está ancorada na rocha, você está junto com Jesus, você está ancorada na sua palavra, a palavra de Jesus. Então fique em paz, descanse o seu coração, Ele é poderoso em cumprir a sua palavra, assim como Ana colocou e acreditou no Senhor e depositou a confiança na rocha. Então deposite a sua confiança nesta rocha, Jesus. Ele é minha fortaleza, a sua fortaleza. Talvez aquilo que nós não encontramos como guarida e proteção em outros lugares, a palavra de Deus é guarida e proteção a mim e a você. Para cantarmos como ela cantou esse cântico maravilhoso, precisamos ancorar a nossa vida nesse significado de rocha. Como nosso Deus
Ana fala com o coração. E ainda diz que pesaste na sua balança os efeitos, não há outra rocha além de ti. E o que as pessoas têm feito, porque o nosso Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os efeitos. Quando Ana diz assim, na tradição daquela época, se julgava as ações humanas, e os costumes, ou melhor, os seus pecados, eram escritos em livros, e de acordo com os seus pecados, seriam julgados. Mas todos os que eram chegados até as ações que saíam da presença de Deus, todos os seus feitos, ou seja, Deus estava sujeito a condená-los, de acordo com o pecado de cada um e seus costumes. E quando Ana olha para ela e diz assim: Senhor, eu não fiz nada além do que o Senhor me pediu, eu não fiz nada além do que o Senhor disse que eu deveria fazer, te adorar. Talvez você olhe para a sua vida e tenta justificar as suas percas, tenta justificar os seus problemas que têm se levantado, tenta justificar onde foi que eu errei, aonde foi que eu pequei, aonde foi que eu caí, aonde foi que eu errei, que eu me prostei perante a outras coisas, a não ser a Deus. E você está procurando algo que justifique os seus problemas, que justifique as suas guerras, que justifique as suas lutas. O Senhor está dizendo assim: a mesma balança que você pesa os seus pecados não é a mesma que Deus pesa, não é as mesmas atitudes de Deus, não, você está no tempo da graça. Isso não significa que você pode sair pecando, jamais isso, mas significa sim que há um tempo de arrependimento, e Deus não está desfavorável a você, os ventos não estão desfavoráveis a você, por causa daquilo que você tem feito, daquilo que você tem te acusado você mesmo, não, o Senhor está dizendo assim: hoje é tempo de se arrepender daquilo que você fez, e o seu subconsciente está te julgando, arrependa-se, mas acredite, o Senhor, sendo poderoso em perdoar, também é poderoso em te abençoar, também é poderoso em transformar algo em sua vida, também é poderoso em abrir portas. E isso não significa que é um peso do seu pecado, não, mas é uma agenda de Deus em sua vida. No tempo dele as portas se abrirão, coisas acontecerão em sua vida, o sobrenatural de Deus acontecerá, pessoas serão salvas em sua família, o seu filho será transformado, o seu casamento será restituído para a glória de Deus. Acredite, glória a Deus, aleluia. O Senhor chegou aqui esta noite para dizer a mim e a você: glória a Deus, perdoados estão os nossos pecados, quando nós nos arrependemos daquilo que praticamos. Mas não tenha Deus como um justiceiro que está fazendo algo contra a sua vida, porque de fato quem você é, porque é exatamente isso que nós somos. Mas quando arrependidos voltamos ao Senhor, Ele nos perdoa e não muda o veredito contra a nossa vida ou a favor da nossa vida por causa daquilo que nós caímos, porque Ele é poderoso em nos perdoar, Ele é piedoso, Ele é misericordioso, glória a Deus, aleluia. Ana tinha tudo para pensar: eu não tenho filho e sou estéril porque algo deu errado, mas o Senhor não pesou em minha balança, em sua balança, os meus problemas, não, mas o Senhor tem sido misericordioso. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de forças, e Ele dá força a quem não tem nenhum vigor. Ele faz com que a mulher estéril tenha até 7 filhos, e a que tinha muitos perde o vigor. Ou seja, está dizendo que Deus é poderoso, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele pode edificar e pode derribar, Ele pode exaltar, também pode abater, Ele pode abrir como pode fechar, Ele pode enviar uma enfermidade como também pode curar, Ele pode levar a morte como também pode dar a vida, glória a Deus, aleluia. Então esta noite, qual é o seu problema? Qual é a sua preocupação? Qual é a angústia que te trouxe aqui? Que não seja a sua dúvida, mas que seja a sua vontade de servir a Deus, que seja seu desejo de louvar ao Senhor, que
que seja a sua necessidade de estar perto de Deus, de estar próxima de Deus, de estar encostadinho do Senhor e necessitado de sua presença, necessitado de sua visitação. Ele guarda os pés dos santos, oh aleluia, e foi assim que Ele fez esta noite, quando você estava em sua casa, precisando de uma palavra e uma resposta. Será que o Senhor está comigo? A palavra, a Bíblia está dizendo, de fato está. Ele não abandona ninguém, Ele não deixa ninguém sozinho, Ele não esquece de nós, e nós não vemos isso acontecer em nossas vidas, às vezes por causa da prova, por causa das angústias, por causa daquilo que nós estamos enfrentando. Então nós entristecemos o coração, e pensamos que o Senhor não está conosco, e pensamos que estamos esquecidos, quando todos viraram as costas, quando todos se esqueceram de nós, e só somos como pessoas que somos usados, ou manipulados, ou porque estamos aqui porque precisamos de alguma coisa ou de alguém. Mas a palavra está dizendo que nós somos importantes para o Senhor. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus, irmã. Você é especial para Deus, irmão. Talvez você esteja aqui esta noite se sentindo humilhada, humilhado, esquecida, abandonado, solitário. Às vezes por causa da sua prova, a angústia que entrou em seu coração, você já perdeu todo o seu vigor. A palavra está dizendo assim que Deus é poderoso em trazer vigor, em trazer força a nós, em nos capacitar. É Ele que tira a vida e que dá vida, e que faz empobrecer, e que faz enriquecer, humilha e também exalta, leva o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. O Senhor tem tudo para nos dar, Ele tem para nos abençoar. Basta nós confiar em sua palavra, basta nós nos entregarmos em sua palavra, basta nós nos humilhar ao Senhor e nos lançar nos pés do Senhor, sair do lugar das trevas e voltar para a luz. Talvez o que você tem carregado até hoje foi trevas em sua vida, decepções, lamentos, coisas que tem enfrentado em sua vida, tem te fazido você esquecer do poder da palavra, do poder do Senhor. Então esta noite o Senhor está se apresentando a mim e você e dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que você tem vivido, eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem lamentado, eu sei o que você tem buscado, eu sei da tristeza do vosso coração, daquilo que você tem guardado do mais profundo e não conta para ninguém. Eu, Senhor Deus, a palavra está dizendo assim: Ele pode sim mudar o cenário da nossa vida, não para que nós nos exaltamos para alguém, mas para a glória de Deus. Acredite, o Senhor tem milagre em sua vida, o Senhor tem milagre em minha vida, Ele tem vitórias para nossa casa, Ele tem vitórias para nossa família. Ele poderá ainda esta noite mudar o cenário da sua história, e quando nós levantarmos pela manhã, a alegria estará batendo na porta da nossa casa, a alegria estará batendo na porta do meu coração, do seu coração, transformando a sua história em tristeza, de tristeza e lamento, em uma história de alegria e felicidade. Ele é poderoso e usa como canais de bênção pessoas ao nosso respeito, abrindo portas, preparando o caminho, abrindo e trancando, quebrando os ferrolhos, derrubando as cadeias, quebrando os cadeados. E Deus que eu sirvo, Deus que você serve, o Deus que nós adoramos, o mesmo de Ana, poderá colocar um cântico novo em nossas bocas, de alegria, de felicidade. Eu orei, chorei, busquei, o Senhor atendeu. Deus devolveu aquilo que eu precisava e que eu tinha já perdido as esperanças. Ele tem poder e eu creio, tomo posse desta palavra. Deus é poderoso em transformar o cenário, das vezes de tristeza, de lamento, de choro, de lágrima, angústia. Às vezes nós passamos horas e horas buscando ao Senhor, e outras horas e horas perguntando: quero resposta. Cadê a sua resposta? Cadê a sua palavra? Deus está dizendo assim, que eu e você possamos exaltar o nome do Senhor hoje para cantar amanhã, glorificar o nome do Senhor hoje para tomar posse da vitória amanhã. Oh, aleluia! Glorificar e dizer que Ele é bom para receber amanhã em nossas mãos aquilo que você está esperando. Ele é poderoso em fazer muito, muito mais que eu e você imaginamos. Ele é poderoso em fazer, porque dele é a glória, porque dele é a vontade de todas as coisas. Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Que eu e você possamos, ao terminar esse culto,
engrandecer o Senhor pela sua palavra é dizer assim: como Ana cantou, eu também quero cantar. Vamos falando aqui, esse texto ele leva diretamente para o cântico de Maria. Eu vou pedir para o Bruno colocar na tela, Lucas capítulo 1, versículo 46, para você ver como que a Bíblia é o evangelho pregado de primeiro a Gênesis a Apocalipse. Lucas capítulo 1, versículo 46, que diz assim, olha só para você ver, Ana e Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por isso que o evangélico, o cristão, não pode ficar falando mal de Maria. Você está lendo aí, ó. Para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Somente até aqui. Essa é a palavra desta noite. Como Ana cantou, também tem cântico de Moisés, tem cântico de Abraão, tem cântico de Davi, entre outros tantos, como Maria, que nós acabamos de ler, também será o seu e o meu. E eu creio. Por mais que Deus já fez em minha vida, por mais que Deus já fez em nossa vida, também teremos cântico. E eu tomo posse desta palavra. Se você assim adquiriu fé para o seu coração, nós vamos orar, que eu e você possamos agradecer ao Senhor por revalidar ou fazer nós lembrar de suas promessas. A promessa ainda continua de pé, irmã. A promessa ainda continua de pé, igreja. A promessa continua de pé, pai, mãe, que Deus tem poder de fazer absolutamente, infinitamente mais do que eu e você desejamos. Aquilo que eu não posso, Deus tem poder em fazer. Aquilo que já fugiu do meu controle, das minhas mãos, a palavra está dizendo assim, a palavra de Deus está dizendo assim: Ele tem o controle de todas as coisas. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.